Oi pessoal, tudo bom com você? Meu nome é Silene, continuando com o nosso curso de baralho cigano Lenormand. Hoje eu vou iniciar abrindo uma mesa real, né? Eu vou falar sobre algumas características que estão nas cartas. Ao mesmo tempo, depois que eu falar sobre algumas coisas, eu vou fazer uma interpretação superficial da mesa, tá? Eu normalmente, depois que nós tivermos terminado com, com, com o curso, eu mensalmente vou fazer uma mesa para fazer previsões e provavelmente vai servir para muitas pessoas que caírem nele, independente do dia, do mês, do ano. Como todos nós já temos uma ideia, o mês espiritual, o mês energético, o tempo energético, ele não tem mês, não tem ano, não tem hora, não tem dia, noite, não tem nada disso. Quando a gente cai no oráculo, seja ele por acaso, seja porque estávamos fazendo uma busca, é porque aquele é o momento que ele teria aquela mensagem, aquelas coisas teriam que chegar a gente naquele momento. Lógico que nem tudo que vai ser visto na mesa vai realmente referenciar todas as pessoas, mas normalmente a referência ela é vinculada mesmo a uma história e vai ter muitas pessoas, grupos mesmo, que vão identificar a leitura como sendo para elas, tá bom? Então eu embaralhei, vou dar o início aqui a distribuição das cartas, tá? O, o, ta- o BCL, que é o baralho cigano, ele é diferente do tarô. Aqui ele já vem na ordem, ele já está organizado. Tem pessoas que viram o baralho assim e colocam. Eu prefiro colocar, pelo menos fazer um pequeno mistério, né, do que virá. Falando da mesa, né, a organização da mesa, eu já falei quando eu apresentei a apostila para vocês. Eu apresentei essas três cartas aqui, elas estão falando das possibilidades, das coisas que estão vindo agora, estão chegando agora para você. Você vai saber as suas novidades, enfim, como é que elas estão vindo para você, como é que as coisas estão vindo. Aqui está falando de você, como é que você está em relação a esse contexto aqui do jogo. Você que está assistindo, você que está aprendendo, você que está estudando, pode até ter a ver com vocês, tá? Mas eu vou abrir, melhor a gente não fazer nenhum vínculo conosco, porque pode comprometer o aprendizado, tá? Então a gente vai fazer realmente um estudo imparcial e impessoal. Aqui vai estar a pessoa, o consulente, imagino que se tem um consulente, e tudo que vai estar aqui, a energia que está aqui vai estar referente ao que está acontecendo aqui. Essas 8 cartas aqui, elas vão falar das possibilidades da interferência mais vigente nos momentos, em todos os nossos momentos. Aqui, isso aqui, diante do que foi feito, o que vai vir para você em termos de futuro. Essas duas cartas aqui é o tema da questão, aqui como você está, isso aqui é o tema, é o foco energético. Vai estar aqui, e aqui essa aqui vai estar qualificando essa carta daqui, tá? Por que essa carta está aqui, o que essa aqui que está aqui qualifica aqui, e por que a qualidade está em cima das montanhas. Então a gente vai ver isso aí. Essas três cartinhas, elas estão dando essa carta aqui, essa que seria a questão, por que a questão está tendo as características que vai aparecer aqui por conta do passado. São as cartas que vêm do passado, as coisas que você está trazendo e que elas criaram em você vamos falar assim, calejou a ponto de você, as decisões são tomadas com base na experiência passada e você tentando acertar em vez de ficar errando. Então isso aqui, essas três cartas, estão falando disso, as interferências do passado que hoje atuam no momento do seu objetivo energético, tá? E essas 4 cartas aqui, elas estão falando em que momento do destino você se encontra,
O destino, a gente não tira, ela não é imutável, porque em cada momento você vai ter superado ou passado, ou experimentado um ponto do seu destino. Então, essa é a arrumação dessa mesa. Eu gosto muito dessa mesa daqui, mais do que aqui de 9x9 ou outras mesas que são feitas aí. Eu me identifico com essa. Lógico que você pode se identificar com a mesa que você escolher. Então vamos lá. O que está vindo aqui né? Vamos lá. Eu vou distribuir, depois a gente vai ver algumas. Eu provavelmente aqui hoje eu não vou fazer leitura, tá? E essa mesa ela vai ficar esquecida, porque no próximo vídeo de explicação sobre o curso, eu vou fazer uma nova mesa, vou abrir novamente e vou falar. A próxima mesa ela vai estar para ser lida. Depois dessas informações que eu vou passar aqui para vocês, a gente vai poder fazer uma leitura com mais detalhe, com mais compreensão, talvez, tá bom? Então vamos ver aqui esse sistema de leitura. Eu vou tirar essa, não vou deixar aqui. Você está levantando um pouquinho a carta, eu ia tirar, mas eu ia tirar, mas não vou tirar não. Essas cartas que ela está vendo como elas estão levantadinhas aqui, mas enfim, isso não vai atrapalhar muito nossa observação da mesa, não. Vamos lá. Nesse contexto aqui, veja bem, eu não vou fazer interpretação. Eu falei erradamente que eu iria fazer, mas não, eu acho que vai ser necessário um passo antes da gente fazer a interpretação da mesa. Como eu falei aqui, a carta do destino, o que está apresentando foi o navio, a serpente, a âncora e o caixão. Normalmente, esse ponto aqui, você cruza assim, essa com essa, e essas duas aqui, trazendo a mensagem, trazendo a informação do momento, tá? Nós temos aqui as cartas que vão estar influenciando o casamento, uma aliança que foi feita em algum tempo. Aqui está falando de algum momento de alegria, de felicidade, de celebração, e que de alguma forma puxaram o seu tapete, né? De alguma forma você se sentiu traída, você se sentiu usada, enfim. E isso aí trouxe um resultado para hoje. Essa aqui seria o foco energético. Então tá a carta no lugar do foco energético e a chave qualificando ela, e a chave estando sobre a montanha e o foco energético sobre o jardim. Ponto. Aí você vai ter aqui o companheiro ou a companheira, independe de gênero, tá? Então o companheiro ou a companheira do consulente vai ser esse ou vai ser esse, o companheiro, e o próprio consulente, que vai ser ou esse ou esse. Ponto. Então, o que acontece aqui? Essa carta aqui, ela se relaciona direto com essa daqui. Então, a carta o que está vindo, né? O que está vindo, o que está chegando para ser experimentado por esse suposto consulente. Está chegando alguns momentos de confusão, de nebulosidade, coisas que ele vai precisar cortar, ou algum momento que ele cortou, e aqui está falando de alguma viagem, algum deslocamento em relação a um local. Vai ter que viajar, vai ter que fazer um deslocamento longo, é um percurso longo, porque a árvore está sobre o navio e a árvore trata de saúde. Então, está falando que nessa composição aqui, está vendo, aí você vai olhar aqui, que está vendo para consulente, tá? Veio relacionada a consulente, a essa pessoa, veio com uma confusão, insegurança, instabilidade. Ela está aqui falando, conversando dessa forma. E essa carta está conversando com essa daqui, olha aqui, que é um casamento e uma estabilidade, uma formação de família formada. Existe uma família formada que está representada aqui na carta da árvore também. Então,
Você, na hora que vai fazer, eu já falei no outro vídeo, no vídeo apresentando a apostila, como eu já falei para vocês, que inclusive ela está disponível para quem desejar a apostila. Ela é mandada para vocês por meio do pagamento pelo Pix e mandada pelo e-mail que vocês colocarem ou colocarem no WhatsApp, nesse número que aparece para vocês aqui como contato. Então, o que acontece? Você tem essas uniões, você vai ler essa com essa, essa com essa, essa com essa, e assim sucessivamente, depois essas a mesma coisa, cruzando essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, até cruzar tudo. Quando determinadas cartas estão aqui, elas significam que estão ativas, você está... É bom, tá? As cartas que vocês gostam. Existem as cartas relacionadas. Essa aqui é saúde e família, essa aqui é sabedoria, comportamento, é a tua, está falando do seu poder Vou falar das cartas de personalidade. A carta da torre fala de personalidade, todas elas são capazes de dar perfis de pessoas. Sendo que tem algumas cartas que elas são assim, elas caracterizam a capacidade que a pessoa tem adquirido através de estudo, através de formação, através de esforço, através de resiliência, através de experiência de vida, enfim. Então a gente tem a torre, a gente tem aqui a carta de certa forma, a gente tem a carta da âncora, a gente tem a carta do coração, que fala de emoções, tá? Fala de emoções, de personalidade e como é que você tem essa situação. Então eu fiz uma breve separação aqui, eu fiz uma minuta, e a gente tem assim, a 33, a carta 33, que é nessa casa aqui, tá? Que vai ser a chave. Ela tá falando de personalidade. Todas elas falam da personalidade. Mas eu fiz um apanhadinho aqui breve, ó, vou botar aqui, fiz uma colinha, tá? Uma colinha rápida. E aí a gente tem, eu vou dar uma lida e vou posicionar aqui para vocês. A 1 é como se fosse a porta de casa. A 36 é a saída da sua casa, tá? Início e final. A carta número 20, que é onde você se encontra, fala que é a cama, onde o consulente está deitado, né? A carta 21 é o cobertor que está sobre o consulente, a pessoa que está fazendo as perguntas. A 33, ela fala do destino. A 34, ela dá os momentos em que o destino providenciou para o seu aprendizado. Que, na verdade, aqui, ó, 33, 34, 35, 36, que é o destino, né? São as mensagens em que está falando o que você tem que providenciar, o que está sendo providenciado, o que você vai ter que experienciar. Aí aqui, em termos do futuro, que são essas 4 cartas que estão aqui, elas são resultados possíveis em relação às metas momentâneas, metas momentâneas do consulente. Ou seja, o que deve estar prestes a acontecer diante de todo esse contexto que você viveu ou que você vai viver. Porque o baralho, quando você está aqui na mesa real, ele fala de coisas que já aconteceram também. Ele não fala só de coisas que virão acontecer. Coisas que aconteceram, aqui é um ponto de coisas que aconteceram. E como existem as colunas, está, de certa forma, relacionado com esse contexto aqui, com essas nuvens, está relacionado com o trabalho, está relacionado com a saúde, né? E aí você vê que, olha, aqui, olha, acontece muito isso no baralho, porque ela está todo conectado. Então você vê que a saúde, a árvore, o crescimento, ela está no navio, tá? E ela no passado existiu alguma coisa, uma tristeza que já passou muito tempo, está passado, e ela veio aqui, o navio está na coluna, onde está falando desse momento aqui, que culminou nesse teu comportamento que você tem tido aqui, tá? E a árvore são os abalos representando
essa confusão aqui, ela está falando de abalos. Falo de saúde porque abalos psicológicos, sofrimento, dores, então está mexendo com isso, levou a uma certa solidão, a um afastamento, a um isolamento, né? Tem a ver com a afetividade. Não foi problema, teve alguma questão financeira aí, teve cortes, enfim, passou por uma dificuldade muito grande. O passado foi bem pesado, mas isso aqui é o que abalou de fato, de verdade. Nem tudo que está aqui tem realmente um vínculo, né? A gente pode captar algumas informações, mas não quer dizer que isso tudo está realmente relacionado a tudo que esteve lá no passado. Mas são informações que trazem para você e você pode avaliar quando acontece esse tipo de coincidência aqui, tá? A carta do navio está vindo junto com a carta da árvore e o navio está na coluna do navio. Então, está na coluna do estacionamento, ele está na própria coluna, né? Vamos supor, se as flores aqui estaria na coluna dela. Então essa aqui seguramente vai estar ligado a essa aqui, tá? Por conta dessa carta que veio aqui confirmando essa coluna. Ponto. Isso é só uma observação aqui da mesa. Não acontece toda hora, o tempo todo, né? Acontece uma vez ou outra. Às vezes as cartas podem vir no contexto que a gente fala que ela está domiciliada, ou seja, a chave, vamos trocar aqui, vamos mudar essa carta por enquanto, vamos fazer, eu não vou mudar não, vou voltar, tá? Se a chave estiver aqui, ela vai estar domiciliada, então essa carta aqui, ela na verdade, ela não está tendo interferência legítima no jogo, tá? Vamos supor que, em vez de ser essa, vamos voltar ela para cá, A âncora tá domiciliada aqui, ó. A âncora, quando falam de estagnação, que vai haver uma mudança muito forte para a pessoa, ela vai mexer com a situação dela estar quieta. Não falam muito em procrastinação, falam nessa situação de a pessoa que está na zona de conforto e tal, mas a gente vai falar um pouco mais dessa carta, eu já falei, inclusive, na hora que a gente vai interferir. Quando eu estiver interpretando a mesa, aí sim eu vou falar todas as possibilidades, o que está acontecendo. Aqui nesse momento, nesse jogo, isso aqui não estaria seguro. Essa situação, ela não estaria sendo mexida, tá? Então é mais ou menos isso. Então vamos lá. E aí foi explicado mais ou menos como é que vai ser essa questão da mesa e do baralho aqui. Depois feita toda a leitura, quando terminar o curso, eu vou dar um bônus para vocês, tá? É uma possibilidade, na verdade não é quando for feito o bônus, toda a leitura de mesa, eu vou fazer eu vou falar disso com vocês. Então aqui, ó, outro ponto que é importante na mesa, quando você olha aqui as andorinhas que está representando nesse contexto, como a pessoa está em relação a essa situação, está falando assim, ela está muito voltada para a internet, para informação, para pesquisa, ela quer saber sobre várias coisas, ela está preocupada com segredo, com fofocas, com mistérios, como ela foi muito sofrida no passado por conta de alguma parceria, ou seja, casamento, ou sociedade, ou um negócio, enfim, alguma coisa que degringolou, já que está no passado, e ela provavelmente foi vítima de alguma ardilosa, alguma vítima aqui nessa situação. Essa raposa, ela está falando exatamente do bote, né? A raposa, ela vai lá, ela fica pertinho da casa, fica por ali, doida para pegar uma galinha para tirar do galinheiro. Então ela estava de olho, alguém teve de olho em contexto dela, ou de casamento, ou roubou o marido, ou roubou a sociedade, enfim. E aí, aqui, o foco dela hoje é isso. E aí a gente vê, quando você pega essa carta, além de você olhar essa coluna, aí você vai olhar a coluna nas diagonais. Tá? Elas vão te dar uma situação que envolve todo esse contexto, a solução dos problemas,
isso aqui não está vindo ainda a solução, está prestes a terminar, mas ainda não terminou. Então tem uma série de contextos aqui, de dificuldades, e a pessoa acabou se tornando uma pessoa assim muito... Ela é extremamente desconfiada, perdeu a confiança totalmente, ela tem um medo muito grande, ela tem uma insegurança, uma instabilidade muito grande, enfim, tá? Então eu vou encerrar aqui já, porque eu acho que era importante falar sobre algumas situações. No próximo vídeo, aí sim, aí eu realmente vou pegar e vou interpretar como se existisse um personagem e que a gente vai estar falando para ele, vamos estar lendo a mesa, interpretando a mesa, para ele ver o que está acontecendo, quais são as possibilidades, quais seriam as melhores atitudes. E aí, normalmente, quando você vê essa situação aqui do passado, ela vai te servir para você, quando você está lidando direto com a pessoa, isso aqui você já sabe, no que você olhou para cá, você já está sabendo. E ela também, então você não vai falar sobre o passado, que você passou por essa separação, foi um sofrimento muito grande, alguém te passou a perna. Você não precisa falar nada disso, não precisa tocar nesse assunto, porque isso aqui está lá. O que vai importar para vocês são os cruzamentos, né? Você vai cruzar as cartas e você vai ver qual é a questão que está sendo mais importante para ela. É o que? É a saúde? É a questão financeira? É a questão de aprendizado? É a questão espiritual? É a questão... Então, quando você tem essas cartas, né? Que aí você tem aqui, ó, espiritualidade, sabedoria, aí você tem aqui a justiça. Onde está a justiça? A justiça, né? Cartas de quando você está... A sua saúde está em cima, quando você tem a questão financeira está em cima, quando você tem as finalizações, o amor, né? São cartas que, quando elas estão em cima, elas estão trazendo, você está rezando bastante, você está muito íntegra, você está bastante seguro do que está fazendo, as questões de justiça, elas estão tendo uma aceleração, estão sendo bem vistas, ou você está tendo uma possibilidade de estar tendo uma vitória. A questão financeira, ela também está bem, está indo bem, né? Por conta de estar nessa parte. Aqui, eu não sei se a ordem era essa, não era essa, não, acho que era aqui. Cavaleiro, era aqui. Não era aqui. Quer dizer, eu acho que era aqui, não lembro. Acontece muito isso comigo, eu vejo as cartas o tempo todo e acabo fazendo no jogo, né? Então eu acabo esquecendo completamente. Por isso que eu normalmente tiro a foto quando eu vou fazer realmente a leitura, quando é a mesa de trabalho, é lógico que eu tiro a foto para não acontecer isso. Então, onde é que estava, mexi, até por causa das mensagens, eu pego nas cartas, tiro e formo uma mensagem para poder transmitir para a pessoa. Então, depois, no retorno, para colocar as cartas, às vezes pode acontecer uma mistura e vai atrapalhar a mensagem, mensagem de outra área, enfim. Então, eu tenho... Aqui eu posso fazer essa misturinha e não vai mudar muita coisa não, porque a gente está aprendendo. Eu estou ensinando para vocês como é que a gente faz isso. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, se você está compreendendo, se está achando que eu preciso talvez falar de uma outra forma, que ele seja mais curto, que ele seja mais longo, que fale mais de um determinado aspecto, por favor, comenta, faz um comentário, põe o seu joinha, põe a sua crítica, que para mim ela vai só me ajudar, vai colaborar com a forma como eu estou fazendo para vocês isso. Eu faço com muito carinho, com muito bom gosto. Era o meu sonho poder passar adiante esse conhecimento. E cada um é cada um tem uma forma de ver e todos devemos ser respeitados, porque ninguém está sozinho na hora que está fazendo uma leitura de uma mesa real, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada pela presença, né? Mesmo que seja assim online, né? Via o aplicativo, mas gratidão, fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã na próxima aula que eu vou fazer a mesa
Amanhã sim, amanhã eu vou fazer a mesa fazendo interpretação, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada. Um beijo.